Então, eu fiquei pensando, né, o que poderia ser uma fala para esse nosso encontro de hoje. E aí me lembrei que a gente está na semana de Santo Antônio. Inclusive, eu tenho feito rezas diárias com a minha mãe, as comadres dela, meu pai. Tem sido assim uma delícia. Todo ano ela faz e eu estou conseguindo acompanhar diariamente, né, pelo Zoom. E tem no sábado, né, o Dia dos Namorados. Então, a gente está numa semana onde o pensamento e a reflexão sobre o encontro amoroso tá muito presente. E aí eu senti de falar um pouco sobre isso aqui com vocês, né? Porque a gente não aprende certas leis, né, certos funcionamentos do universo das relações que hoje, para mim, são fundamentais para que a gente entenda o que está acontecendo. Então, com relação ao relacionamento íntimo, que é um relacionamento mais exigente, porque as pessoas realmente se atravessam numa intimidade muito mais profunda, às vezes, né, do que as relações de amizade. Por que mais profunda? A relação de amizade também pode ser muito profunda, né? As relações de família, mas no relacionamento íntimo, além do entrosamento emocional, espiritual, tem o contato físico, né? Tem toda essa experiência, essa vivência do encontro físico. Então, de fato, o relacionamento íntimo de casal entre duas pessoas ou mais, né? Ele revela coisas da nossa profundeza. E o que a gente não sabe quando a gente lida com o mundo, e principalmente numa relação a dois ou a três, enfim, numa relação amorosa, é que esse outro chega para nos mostrar conteúdos que a gente já carrega. Esse fenômeno acontece em qualquer relação, né? Na nossa relação com o mundo, a gente está o tempo todo enxergando no mundo e nas pessoas tudo aquilo que tem a ver com os nossos conteúdos pessoais, né? O que eu enxergo do outro tem muito mais a ver comigo do que com o outro, de fato. A prova disso é que cada pessoa vai enxergar uma coisa diferente naquela mesma pessoa que a gente está olhando. Cada pessoa vai dizer uma coisa diferente sobre aquela pessoa. Uns vão amar, outros vão odiar. Né? Um fato também, várias pessoas que vivenciaram o mesmo fato, esse fato vai ser completamente diferente para cada pessoa. Então, isso é a prova de que o nosso olhar para o mundo tem as lentes dos nossos próprios conteúdos. Tudo bem, não quer dizer que a pessoa não carregue qualidades, características daquilo que a gente vê nela. Pode ter uma sintonia e a gente está enxergando mesmo o que essa pessoa vibra. Mas se a gente lembrar que o que a gente sente do outro, fala do outro, tem muito mais a ver com a gente desperdiça menos energia nesse julgamento ao outro. Porque se o outro chega com os conteúdos para nos mostrar, não é que eu não vou ver, não é que eu não vou enxergar, mas ao enxergar esses conteúdos, essas características, o que é que eu faço com isso? Eu aponto o dedo para o outro e acuso, né? Ou positivamente ou negativamente, ou eu observo tudo aquilo que esse espelho está me mostrando e mergulho dentro de mim para encontrar isso que eu estou vendo no outro. Então, nas relações amorosas, isso acontece assim, de uma maneira muito intensa, e por não saber que a gente está num quarto de espelhos, a gente, de fato, ou ama o outro, se apaixona pelo outro perdidamente, e perdidamente é uma boa palavra aqui, porque às vezes a gente se perde da gente mesmo, ou a gente também pode chegar a odiar o outro assim, um ódio mortal. Por quê? Porque a gente está acreditando que tudo isso é o outro. O outro até pode ser também, mas esse fenômeno do espelhamento, da projeção, existe para eu me conhecer. E aí, quando eu sei disso,
as coisas ficam muito mais fáceis numa relação. Vai continuar tendo os desafios, porque a gente vai olhar esse espelho e vai ter que mergulhar na gente para trabalhar o que a gente não está gostando de ver. Então, desafio vai ter sempre, né? Crescer é para quem tem coragem mesmo, sair da zona de conforto, se alargar, expandir, né? Se conhecer, entrar num lugar do desconhecido, né? E às vezes a gente nem gosta do que a gente está vendo no espelho, quando a gente olha para esse espelho que é o outro. E eu não sei se vocês já repararam, numa relação amorosa, quando acontece a separação, a gente desenvolve, isso aconteceu comigo, depois dos 2 casamentos que eu tive. Eu desenvolvi características e aptidões e dons dos meus ex. O que que isso quer dizer? Quer dizer que o outro é um grande mestre, um espelho, né, para aspectos negativos que eu tenho, mas o outro também é espelho para as minhas potencialidades. E isso é incrível, isso é maravilhoso. Então, assim, então não vou me relacionar com ninguém, porque o outro é um espelho e tudo que eu estou dizendo do outro é uma projeção, então eu não preciso me encontrar? Não, ao contrário. Através dessa projeção no outro, eu posso me conhecer para as coisas negativas que eu posso trabalhar e para as coisas positivas que eu posso desenvolver. Então, ontem eu fiz até uma live com a Maria Gurjão, que é uma consteladora de Portugal, e ela trouxe isso, né? Quando eu comentei que eu tinha reparado isso nas minhas relações, né? Que eu desenvolvia os dons deles, ela trouxe uma coisa que para mim foi muito interessante, que ela falou assim para mim: pois é, Ingra, e aí, no momento que a gente desenvolve, às vezes desenvolve esses dons ainda dentro da relação, o outro começa a achar que a gente perdeu o interesse, porque a gente está sendo aquele outro que a gente tinha um olhar de admiração, né, de atenção. No momento que a gente começa a integrar e a deixar aflorar aquele que está fora dentro da gente, a gente pode aparentemente perder o interesse, porque aquele outro que estava fora, agora a gente introjetou. Agora a gente já deixou florescer e já está sendo outro na vida. Isso é muito bonito, esse processo. Mas no momento que a gente adquire as qualidades do outro, é a hora de transformar a relação. É nesse momento que a gente precisa avançar na relação e descobrir o que vai nos manter, o que vai nos manter interessado no outro, né? Assim, quais são as novas descobertas sobre o outro e sobre mim mesma? De qualquer maneira, a relação íntima, a relação amorosa, é a maior expansão de consciência que uma pessoa pode viver. E justamente por isso é muito desafiador, porque a gente aprendeu a fugir do que é difícil, a fugir do que é desafiador, a fugir do que nos dói, a fugir da nossa face feia, torta, má, né? Então, assim, através do outro, a gente também pode enxergar as nossas maldades que todos nós carregamos e não precisar apontar o dedo para o outro, mas trabalhar essas sombras, porque é isso, né? Nós somos seres de luz e sombra e enquanto a gente não aceitar a nossa imperfeição, a gente não vai enxergar a perfeição da natureza humana dentro de toda essa complexidade. Então, um outro aspecto também que eu vou falar rapidamente, que já temos. Um outro aspecto que eu acho bem interessante é que esse masculino e esse feminino, eu também tenho falado muito disso, está dentro de cada pessoa. Cada homem, cada mulher tem um masculino e tem um feminino. Então, não só as qualidades e defeitos, entre aspas, eu posso ver refletido no outro, mas eu posso ver também refletido no outro esse masculino e esse feminino. Principalmente se for uma relação de homem e mulher, a mulher pode ver nesse homem o seu masculino projetado e ela pode trabalhar esse masculino dela, e vice-versa.
de qualquer maneira, a gente carrega o masculino e o feminino original, que é o nosso pai e a nossa mãe. E a gente carrega também a nossa criança interna, para sempre. Então, assim, eu tenho falado, né, que a gente tem uma família dentro da gente. E esse mundo lá fora, o nosso pai, nossa mãe, as crianças, né, as relações, tudo isso que tem lá fora, entre aspas, é para a gente descobrir essas mesmas pessoas dentro da gente. Então, eu sei que é um papo assim, meio de bugar a cabeça, mas eu tenho gostado de trazer essa nova maneira de olhar para as relações, para a gente começar a expandir mesmo um pouco a consciência e sair daquele lugar que a gente tem habitado até agora, né? De culpar o outro por alguma coisa, positiva ou negativa, de achar que o outro é a nossa infelicidade ou que o outro é a nossa felicidade. Não. Inclusive, o amor que muitas vezes uma paixão desperta é um amor que a gente já carrega, é um amor que já está dentro da gente. Então, se a gente entende esse jogo, se a gente sabe que é assim que funciona, ok, o outro até pode despertar minha paixão, e eu posso viver essa paixão intensamente, mas eu sei que esse amor todo está dentro de mim. O outro está ali sendo uma ferramenta, né? Está sendo um canal, está sendo um estímulo para eu descobrir o amor que eu carrego. O outro pode ser um estímulo para eu descobrir a minha sombra e a minha luz. Então, é muito lindo quando a gente começa a perceber que a nossa relação com o mundo, com as pessoas, é uma teia, assim, é uma teia mesmo vital de sentimentos, de arquétipos, é muito rico, é um tecido muito rico, onde a gente se mistura com os outros. Eu e o outro não tem muita separação. O que eu vejo no outro, eu carrego, né? Seja positivo, seja negativo. Então, se a gente constrói essa inteireza, nosso masculino, nosso feminino, olha nossas sombras com coragem, olha também nossos dons com coragem, coloca a serviço do mundo. Se a gente vai fazendo esse trabalho interno, a gente vai criando uma inteireza para quando a gente chegar numa relação amorosa, a gente tá com tudo isso ali borbulhando dentro da gente. Não com buracos de carência, onde o outro precisa ser meu salvador, o outro precisa ser a pessoa que eu vou culpar, que eu vou, né, responsabilizar pela minha felicidade ou não. Não, a gente já está ali com o universo interno vivo, né? E o outro vai nos ajudar nesse autoconhecimento. É isso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Ou a gente vai para o sorteio? Vamos para o sorteio, né? Vou parar de gravar.